Olá, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria, seja muito bem-vindo. O programa Isto é Igreja começando. E neste programa vamos continuar falando ainda do encontro dos bispos que aconteceu aqui em Manaus. Esse encontro que reuniu bispos da Amazônia Legal, mas também leigos, religiosos e religiosas, para discutir a questão da missão na Amazônia. Conhecer a realidade, ver, julgar e depois agir. Deste encontro saiu uma carta que vai permear, que vai ser exatamente a fonte de inspiração para esse trabalho dos padres e dos leigos e também religiosos aqui na Amazônia. Então você acompanha conosco como que foi esse encontro, um bate-papo com Dom Luiz, também com Dom Edson Damião, com Dom Moacir Greque, ver a visão deles sobre este encontro aqui na região, que se acompanha a partir de agora. O programa Esta Igreja já está no ar. E nós começamos o programa de hoje falando sobre o encontro que aconteceu aqui em Manaus, o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Participaram pelo menos 50 bispos da Amazônia Legal, leigos, religiosos e religiosas. E nós estamos aqui com Dom Luiz Soares Vieira, que foi por 21 anos o arcebispo de Manaus. Agora é emérito, né? Está mais trabalhando pouco agora, na verdade. Dom Luiz, seja bem-vindo conosco. Tá, muito obrigado. É uma satisfação estar com você nesse programa, no qual nós estivemos muitos e muitos anos, não é? E fico feliz que o programa continua aí, firme e bem acompanhado pelo nosso povo. E realmente aquilo que você falou, nós tivemos nesse encontro que foi muito bom, viu? Um encontro que nos fez novamente perceber como é que caminha a nossa região Amazônia. E aqui, atualmente, e agora, a Amazônia é legal. Nós tivemos encontros mais dessa região norte da Amazônia, não é? E hoje, então, veio o pessoal do Mato Grosso, veio o pessoal do Tocantins e veio o pessoal também do Maranhão, inclusive Dom Sebastião, que foi bispo auxiliar de Manaus. Bom, esse encontro ele trouxe o que, na verdade, Dom Luiz? Qual foi a ideia realmente que esse encontro trouxe para esse debate aqui? Olha, a ideia surgiu porque o Papa Francisco, ele entrou de cheio na questão amazônica, né? Chamou a atenção do episcopado brasileiro, da Igreja do Brasil, para a situação da Amazônia. Quer dizer, nós temos que evangelizar realmente a nossa região, dar uma prioridade a essa ação missionária aqui nas nossas dioceses prelazias. E o Papa foi muito enfático, né? Muito enfático mesmo. E isso fez com que a Comissão Episcopal da Amazônia pensasse alguma coisa. E se pensou nesse encontro, um encontro como já conversamos, o primeiro encontro da Igreja Católica da Amazônia Legal. E o que aconteceu nesses dias? Primeiramente foi um encontro, éramos 57 bispos, um número bom, considerável, né? De todos esses estados que compõem a Amazônia Legal brasileira. Tivemos representantes também do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, de outras entidades também internacionais. Então, foi assim um momento de olharmos um pouco a situação da Amazônia, a situação da Igreja, como evangelizadora dessa região, e naturalmente o que está acontecendo aqui? A questão indígena, a questão do meio ambiente, não é? A questão dos quilombolas, em algumas regiões da Amazônia Legal, a presença forte dos quilombolas, e também outras situações, não é? Os grandes projetos, as hidroelétricas que estão sendo projetadas, já começaram a ser construídas e que naturalmente vão mudar o meio ambiente. Então, tudo isso foi colocado assim de uma maneira muito interessante por gente competente, por especialistas, professores. E depois, então, essa reflexão, diante de tudo isso, o que nós vamos fazer? Agora, Dom Luiz, assuntos, por exemplo, como o tráfico humano, uso de animais para experimentos, também foi discutido nesse encontro ou não teve nada baseado nisso? O tráfico humano, sim. O tráfico humano, o trabalho escravo, não é? Isso foi colocado assim com muita intensidade, porque realmente há muitas moças que estão sendo levadas daqui, e rapazes também, para prostituição na Guiana Inglesa, na Venezuela, na Suriname, e daí uma rota para Portugal, Espanha e outros países europeus, não é?
Então, é preciso realmente tomar medidas contra isso. E é muito complicado. Com relação à droga, que é uma das calamidades que nós temos na sociedade, também falamos. Mas a droga, realmente a Polícia Federal, o governo já tem meios de combater. Se não está combatendo eficientemente, precisa pensar por quê. Agora, o tráfico humano é mais complicado, porque geralmente a vítima, ela não diz, né? Tem medo, família também tem medo, então é complicado. Agora, então a igreja realmente precisa ser colocada decididamente contra e pontualizar, dizer, está acontecendo isso, tem esses casos. É um trabalho muito complicado, perigoso, mas a igreja tem de ser por ao lado dessas pessoas. Quer dizer, é uma ação que depende de todo mundo, né, Dom Luiz? Igreja, tanto políticos, quer dizer, todo mundo realmente engajado nisso, e a igreja faz sua parte, e esse é um encontro exatamente para isso, fazendo a sua parte, de ver o que nós podemos fazer e também ajudar o que a sociedade em geral pode fazer, né? Exato. No ano que vem nós teremos a campanha da fraternidade, que vai ser justamente fraternidade e tráfico humano, né? Então, aí nós precisamos entrar de cheio nessa questão, que é delicada, muitas pessoas têm medo, mas a sociedade tem que enfrentar isso, porque senão nós vamos ser reféns dos traficantes de droga, traficantes de pessoas humanas, traficantes de tudo que não presta, não é? Então, eu acho que é um alerta para a sociedade. Nós não podemos deixar nos escravizar por ninguém. Nós sabemos que em outras situações isso aconteceu, por exemplo, na Alemanha com o nazismo, pessoas ficavam com medo, não falavam, no fim, você viu o que aconteceu. A mesma coisa em algumas regiões do mundo aconteceu com o tráfico de drogas. Aqui no Brasil tivemos o exemplo do Rio de Janeiro, lá, algumas favelas, não é? O pessoal se cala, no fim, ficamos escravizados. Então, Deus nos fez para ser livres, vamos ser livres. Então, vamos lutar pela nossa liberdade e pela dignidade de todos nós. Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus, hoje está descansando um pouco, né? Mas trabalhando muito, como você vê, ele veio aqui para esse encontro. Dom Luiz, muito obrigado pela participação conosco, é sempre bom tê-lo aqui participando no programa Esta Igreja. Suas mensagens sempre nos fazem muito bem, na verdade. E muito obrigado mais uma vez, e que esse encontro realmente aqui sirva com boas ideias para que possamos evangelizar cada vez mais essa região, mas acima de tudo fazer isso na prática, né? Exato, Raio. Olha, muito obrigado por essa oportunidade, né? Matei saudades, né? Então, um abraço para você, abraço para todos os telespectadores. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Dom Luiz. Olha, nós vamos continuar aqui no encontro falando um pouco mais sobre esse primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Nós voltamos já.